Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje o Botafogo volta a campo depois de longo inverno, né? Ou melhor, verão. Aliás, falando em verão, tá um calor absurdo, acho que dá pra ver que eu tô suado, acabei de sair do banho, porém já estou suado mesmo com o ar-condicionado ligado. Hoje promete ser o dia mais quente aí do ano, né? 40 graus à sombra no Rio de Janeiro, mas vamos que vamos. O Botafogo estreia às 19 horas, espero que ali, a partir desse horário, já esteja um clima, se não ameno, né, um pouquinho melhor para a prática do velho esporte bretão. Pessoal, vamos começar as notícias falando de Vitor Cuesta, né? Falei aqui ontem dele no canal, do interesse do Bahia, isso todo mundo já sabe, mas agora o GE trouxe a informação de que o Bahia formalizou uma proposta pelo jogador argentino de 35 anos e também a mesma matéria diz que há uma proposta de outro clube, um clube norte-americano, só não dá para cravar, né, se ainda é o Inter Miami, tá? Então o Botafogo tem a proposta do Bahia e a proposta de um clube lá dos Estados Unidos em cima da mesa, obviamente sendo discutido tanto com o Vitor Cuesta como também os seus empresários, né, para ver qual que vai ser o caminho aí. Fato é que o Vitor Cuesta não continua no Botafogo, um jogador até que esteve bem ano passado, mas acabou perdendo muito espaço e sendo aí um dos culpados, né, da famosa pipocada, né? Então é isso, aguardar. Se o Botafogo de início não estava querendo que ele fosse para o Bahia, né, que seria um adversário direto do Botafogo no Brasileirão, mas o Botafogo depois, foi o que eu trouxe ontem a informação, né? O Botafogo disse, olha, tudo bem, a gente libera para o Bahia, desde que vocês paguem o que a gente pagou ao Internacional, cerca de 500 mil dólares, né? Vamos ver aí, a situação é a seguinte, o Bahia aguarda o Botafogo sobre uma resposta positiva ou negativa, beleza? Galera, saindo de um argentino, né, o Cuesta, vamos para um uruguaio, esse sim, muito bem sucedido no Botafogo, Louco Abreu, Sebastián Abreu, né? Washington Sebastián Louco Abreu, ele teve uma participação no canal do Gamba e falou várias coisas sobre o Botafogo, falou da própria derrocada, né, do ano passado no Brasileiro. O Louco é um cara, né, de louco não tem nada, né? Ele é até bem centrado assim nas falas dele e achei interessante que ele comentou que assim, ninguém sabe o que se passou no Botafogo, o que de fato causou, né, aquela queda vertiginosa no segundo turno, mas ele acha, né, algumas pistas na questão de que veio um técnico português, aí teve que trocar por outro técnico português, então no fundo ele acaba dando uma cornetada no próprio Bruno Lage e também falando, bom, se os jogadores veem que o técnico não tem uma firmeza, não tem uma confiança, né, isso acaba passando, né, essa instabilidade para o grupo, né? Foi justamente o que a gente viu naquele episódio lá do Bruno Lage entregando o cargo depois do jogo do Flamengo, aquela história toda que a gente já está cansado de saber. Mas falando de coisas mais positivas, né? O Louco, aliás, um parêntese, tá? O filho do Louco, Diego Abreu, foi agora para o Toluca do México, tá? Até uma coincidência, porque o Diego Abreu nasceu no México, né? Ele tem dupla nacionalidade, mexicana e uruguaia, por causa dos pais, e enfim, vai jogar no Toluca. Mas aí voltando para o pai, Louco Abreu, ele disse o seguinte, que se encontrou com o Textor em Miami, né? Trocaram telefones, enfim, tiveram uma conversa produtiva. Naturalmente o Louco, ele tem muita vontade de voltar para o Botafogo, alto lá, não como jogador, né? Ele que hoje é técnico, a gente viu isso na Sul-Americana, inclusive enfrentamos, né, o Louco Abreu como técnico. Ele, com certeza, ele tem o desejo de voltar a trabalhar no Botafogo, né, um cargo, enfim, de diretoria, de talvez alguma coisa parecida até do que o próprio Carly também faz. Eu acho que seria um nome bem interessante por tudo que ele representa, né, para a história recente do Botafogo, e um cara também de muita fibra, muita personalidade, né, e extremamente botafoguense. Então ele disse que conversou com o Textor, elogiou a SAF, né, o Botafogo realmente está voltando para o mais alto nível, né, que o Botafogo merece estar, mas o Louco ainda deu meio que uma
umas dicas para o Textor, né? Que por mais que o Botafogo hoje tenha nos bastidores, né, uma coisa assim bem organizada, até europeia, né, que ele chamou, mas que o Botafogo não deixe o lado raiz do clube, né, morrer. Que o Botafogo precisa manter a sua tradição, a sua história, o sentimento alvinegro tem que permanecer e não ficar só aquela coisa fria. Eu entendo o que o Louco Abreu quis dizer e concordo também nitidamente com isso. O Botafogo ele pode evoluir, mas ao mesmo tempo sem deixar para trás o que torna o Botafogo Botafogo, né? O que faz da gente tão diferente dos outros clubes, né? O glorioso, místico, supersticioso como o próprio Louco Abreu, né? Com tanta história no futebol mundial, isso aí não pode ficar para trás naturalmente. Então ele teve essa conversa com o Textor e teve também uma curiosidade, né? O Louco acabou revelando que ficou 11 anos na justiça lutando para receber, né, dinheiro que alguns clubes brasileiros deviam a ele, entre eles Grêmio, Figueirense, né? O Figueirense que a gente lembra, né? Já foi depois da passagem do Botafogo, ao contrário do Grêmio. O Grêmio foi antes, que ele faz aquele gol contra o Flamengo, levanta a camisa e mostra o escudo do Botafogo, né? Aquela camisa que ele usava por baixo, aquele lance ali é sensacional, é um dos momentos assim incríveis, né? De botafoguismo, né? Do Louco. E aí ele fala isso, que entrou na justiça, que os únicos clubes que foram corretos com o Louco, e olha que o Louco passou por muito clube, né? Em termos de Brasil foi o Bangu, muita gente nem sabe que o Louco passou pelo Bangu, e também o Atlético, né? O Atlético lá de Minas Gerais, também foram os únicos que ele cita que pagaram tudo certinho. Ou seja, o Botafogo tá no rol aí dos clubes que ficaram devendo dinheiro a ele. Só que o Louco se negou, né, a entrar na justiça contra o Botafogo. Ele simplesmente falou assim, olha, eu não vou imitar o Louco, né? Olha, eu quero dizer que o Botafogo reconheceu o Louco, a dívida, né, com o Louco. Olha, a gente deve dinheiro, a gente sabe disso, né, que negócio. E o Botafogo está equacionando, né, as suas dívidas aí, tanto com empresas como ex-jogadores. Certamente também esse papo dele ali e troca de contato ali com o John Textor também passou por isso. Tipo, eu sei que vocês me devem uma grana, né? Mas eu tenho certeza que o Louco gostaria muito de em algum momento ser encaixado. Comenta aí embaixo o que você acha, se o Louco Abreu seria um cara interessante para fazer um papel ali de bastidores, de repente trabalhar até com a base, quem sabe, né? Ter alguma posição. Vira e mexe a gente comenta, né, que o Botafogo não tem muitos ex-jogadores, e aí a gente pode estender isso aí também ao próprio Gonçalves, que hoje reside nos Estados Unidos, né? O próprio Jefferson também está lá nos Estados Unidos por coincidência, né? Ex-ídolos alvinegros que poderiam ainda dar a sua contribuição fora das quatro linhas. Claro, deixando sempre claro que com um preparo, né? Não dá simplesmente para o cara chegar ali com o nome, né? Que se preparem também com cursos, pós-graduações, certificações da própria CBF, da FIFA, enfim. Então, várias possibilidades. Legal aí esse papo do Louco Abreu. Galera, Gabriel Pires, né? Já não é mais assunto do Botafogo, mas a gente ainda vai ver ele atuando aí, talvez por 3 anos, né? Pelo menos esse é o tempo de contrato do Gabriel Pires com o Fluminense, né? Ele está indo para as Laranjeiras, conseguiu se desvincular do Benfica, e o Gabriel Pires que, só relembrando, né, foi dispensado pelo Botafogo. Havia até no início informações que o Benfica não ia se opor, né, de prolongar o empréstimo com o Botafogo, mas aí o próprio Textor não quis, né? E a gente vai falar disso ao longo das próximas semanas, a questão do quanto que o Botafogo está renovando o time, né? De tudo, né, que aconteceu no passado. Quando eu falo que hoje começa uma nova temporada, né, a gente não pode esquecer que mentalmente foi muito pesada a última temporada, né? Então acho importante isso. E até agora o movimento que o Botafogo tem feito de mercado, por mais que a gente fique ansioso, o Botafogo não está contratando ou está muito devagar, eu acho que agora o Botafogo nos últimos dias deu um gás, né, e tem trazido bons nomes. Eu estou otimista. Comenta se você também está na galera aí otimista ou se vocês estão vendo, né, não é nem o copo inteiro vazio,
meio vazio, né? A galera que está aí mais cornetando as contratações. Outro jogador também que o Botafogo não quis que continuasse, né? Enfim, é o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique também é outro jogador que a gente já sabia aí, né, no final do ano que não ficaria com o Botafogo. Voltou lá para a França, né? Está lá na França, tem postado direto lá da França treinando, enfim. Acho que até jogou outro dia, se não me engano, no Olympique de Marselha. O Luiz Henrique tem 22 anos, mas pode voltar para o futebol brasileiro. Então a gente vai somando aí algumas dispensas do Botafogo, né? O Lucas Fernandes foi para o Cuiabá, né? O Gabriel Pires, acabei de falar, indo para o Fluminense. O Luiz Henrique pode acabar no Galo, né? O Atlético Mineiro fez uma proposta para ter o jogador, lembrando que ele tem um contrato até junho de 2025 com a equipe francesa, tá? E as informações são de que o Olympique quer, pelo menos ali, começando em 7 ou 8 milhões de euros, tá? Pelo Luiz Henrique. Vamos ver se o Galo vai chegar junto, né? Mas é isso. O Luiz Henrique, a gente sabe que ele é um jogador de muito potencial, teve algumas boas atuações, né, no campeonato, mas também foi muito irregular, terminou perseguido pela torcida, né, muito vaiado também. Então, que ele busque aí novos ares, seja lá na França ou mesmo em Belo Horizonte, né? E para não falar desses jogadores aí que eram titulares, né, tem também essa galera que o Botafogo dispensou, que eu falei no vídeo de ontem, né, uma lista enorme, 26 jogadores, mas o Chay indo para o Guarani, o Oyama indo para o Juventude, né? E até ali uma coisa interessante na internet que é verdade. Antigamente os jogadores que o Botafogo dispensava iam achar clube lá na série C e D, de repente, né? Enfim, exagerando um pouco, mas era a coisa mais ou menos por aí. E hoje não, hoje os jogadores que o Botafogo simplesmente dispensou estão indo para clubes de Série A, como eu acabei de falar, Fluminense, quem sabe Galo, né? O Atlético Mineiro que ontem apresentou o Scarpa, né? Uma notícia aí, off Botafogo, um jogador que muita gente gostaria no Fogão. Galera, então vamos aí à ficha do jogo de hoje, tá? Botafogo e Madureira, 19 horas no Newton Santos. E pela lista de relacionados de ontem que o Botafogo divulgou, já se imagina que o Botafogo vem com força máxima. Eu vinha falando aqui nos últimos vídeos que a possibilidade maior seria de uma equipe mesclada, né? É claro que ainda não é o Botafogo com todos os contratados, até porque poucos têm condições de jogo, tá? Na verdade, caras novas, só o Lucas Alter e também o Alexander Barbosa devem começar jogando. Mas uma novidade interessante é que o Tiquinho e o Marçal, que estavam virtualmente fora desse jogo, conseguiram ser liberados e devem começar jogando, tá? Inclusive o Tiquinho ilustra, né, a postagem do Botafogo dos relacionados. Eu achei legal, acho que é uma moral que o Botafogo tinha que dar ao Tiquinho aí. Primeiro jogo do ano, o Tiquinho ilustrando aí os relacionados. Então, até essa briga mesmo do Botafogo, briga entre aspas, né, no TJD do Rio, para ter esses dois jogadores, comprova que eles vão jogar, senão o Botafogo, né, deixaria para lá a decisão da presidente do TJD, a Renata Mansur, né? O Botafogo acabou acertando 100 cestas básicas, né, para poder liberar o Tiquinho e o Marçal, beleza? Então é o seguinte, transmissão do jogo, tá? Atenção, atenção. Band Esportes, tá? A maioria dos canais por assinatura tem a Band Esportes. Não vou falar aqui o número de cada um, né? Vou citar a Sky. A Sky é 610, tá? Para assistir em HD o Botafogo, ou então simplesmente aqui na plataforma perdão, do YouTube, tá? O canal Gold também vai transmitir. Então, Band Esportes ou Gold, a partir das 19 horas, um pouquinho antes, começam a transmissão do jogo do Fogão, beleza? Provável escalação: Gatito, Fernandes. Isso porque o John não conseguiu ainda bidar, né? Não apareceu no bid. Então o Botafogo vai de Gatito e o Igor de reserva. Lucas Alter e Alexander Barbosa, como eu falei, na zaga. E o terceiro zagueiro seria o outro Barbosa, só que esse o Barbosa com S, né? É o Barbosa com Z e o Barbosa com S.
acredito que daqui para frente, se os dois forem titulares, a gente vai acabar chamando Danilo só de Danilo e o Barbosa só de Barbosa, para não dar muita confusão. Então, Gatito, Lucas Alter, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa, beleza? Depois, no meio, né? Aí também como alas, Tietê e Marçal, né? E ainda Marlon Freitas e Eduardo. Olhando assim, é um meio de campo totalmente 2023, né? Em que só o Tietê é o cara que tá de boa com a torcida, né? Tanto o Marlon como o Eduardo e o Marçal estão devendo, mas eu acho que a torcida, é difícil prever qual vai ser o comportamento. Hoje também não vai ter um grande público no Newton Santos, mas a gente imagina que a torcida dê um crédito, né? Já que é o primeiro jogo da temporada e dê uma aliviada aí, eu pelo menos faria isso, daí esse crédito para esses jogadores. E o ataque também é um ataque totalmente 2023, o que não deixa de ser também um ataque né, de boa qualidade. O Júnior Santos e o Vitor Sá nas pontas e o Tiquinho Soares no comando de ataque, centroavante, beleza? Galera, o Jefinho já bidou, para quem está perguntando, mas ele deve começar no banco, tá? Então a tendência é que ele entre durante a partida, até porque, como eu falei no início do vídeo, muito calor no Rio de Janeiro e vai ser até uma maneira inteligente, Thiago Nunes, né, testar jogadores e ir substituindo e também poupar desse calorão todo, né? Pessoal, para fechar aqui o vídeo, o Alexander Barbosa, jogador argentino que jogava no Libertad do Paraguai, foi apresentado oficialmente ontem no Newton Santos, né? E chamou atenção porque ele é um cara que falou: não gosto de perder em nada, não gosto de perder em coletivo, não gosto de perder em amistoso e muito menos em jogo real. E aí falou: olha, a gente tem que dar de tudo para vencer os jogos, botar o Botafogo, né, que é um grande clube, de uma grande história, na prateleira que ele merece estar. Então foram falas aí fortes, né, que a galera curtiu, né, mentalidade vencedora, isso tem que ter, tava faltando por aqui, do Alexander Barbosa, na camisa 20, tá? Barbosa com Z vai jogar com a camisa 20. Aí ele também estava com os filhos, com a família, né? A família dele ali presente, falou do projeto do Botafogo, que foi o que mais atraiu, né? A gente lembra que o Fortaleza estava também na briga pelo jogador. E aí o que também chamou a atenção nessa coletiva foi o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, que acabou dando uns spoilers ali de notícias, que é justamente a nossa capa, né? A primeira notícia que ele deu, e que já se confirmou logo à noite, é que o Barbosa estava tudo encaminhado para ele aparecer no bid e poder jogar hoje contra o Madureira. Isso aí aconteceu, não? Então foi a primeira profecia de Mazzuco e que se realizou, né? E as outras duas, uma também já se realizou. Ele falou: olha, o Savarino está chegando agora de hoje para amanhã, né, de madrugada, no Galeão, né? Então essa foto que está na thumb já é o Savarino no Galeão, né? Chegou de viagem, já hoje passa por exames médicos, tudo certo, ok, e aos poucos vai também ser regularizado para jogar. Acredito que não para sábado, que está muito em cima, mas quem sabe para a próxima semana Jefferson Savarino esteja em condições de jogar. Ele deu aquela declaração, né? Dava para ver que ele estava cansado da viagem e tudo, mas aquela declaração normal ali, que gostou muito do projeto do Botafogo e que promete, né, e torce para que essa passagem pelo Botafogo, que na verdade são 3 anos, né, então não é bem uma passagem, a gente espera que dê certo e que ele fique os 3 anos, excelente jogador, seja exitosa, né, seja de sucesso. Então tomara que se concretizem as palavras do Savarino. E a terceira profecia, na verdade, notícia, né, que o Mazzuco deu, foi de que o Wilson Manafá já estava tudo certo e que chegaria provavelmente amanhã, na quinta-feira, né? E aí acho que o Botafogo nem sei se estava preparado para dar essa notícia oficial, talvez desse só hoje, não sei, tô chutando aqui. Comenta aí o que vocês acham. Com o spoiler do Mazzuco, Botafogo à tarde logo já soltou aquela arte de Wilson Manafá do Fogão, oficializou nas redes sociais o Wilson Manafá, que só chega amanhã, né? Tá chegando no Fogão, beleza? Então essas são as notícias, galera. A gente sabe que o Carioca é um campeonato que não mexe mais, né, com a nossa emoção como mexia antigamente. É claro, quando chegar a hora dos clássicos, a gente vai querer ganhar os clássicos, evidente,
né? Mas é um campeonato carioca que o Botafogo vê especialmente como um preparatório para a Libertadores, que é a nossa grande competição do ano. Estamos aí a cerca de 34, 35 dias da nossa estreia na pré-Libertadores, então se for ver, vai passar muito rápido, pouco mais de um mês, né, para o dia 21 de fevereiro. Então eu acho até que é acertada essa decisão do Thiago Nunes de botar logo os caras para jogarem, né? É claro que essa equipe que vai a campo, né, que a gente acredita que seja essa que eu acabei de falar, não dá pra gente cravar, só saberemos a real mesmo 1 hora antes do jogo, né? Mas deve ser mais ou menos esse time aqui que eu acabei de falar. Não vai ser o time, não vai ser o time da Libertadores. Tô precisando de um gole d'água e acabou minha água. Já vou buscar a água. Mas fechando, gente, tá chegando o Savarino, tá chegando o próprio Manafá. Botafogo ainda está tentando, né? O Alan, né? Está em negociações para trazer o Alan, né? O próprio John tem que ser regularizado. Então, muita coisa ainda vai rolar. Como se dizia antigamente, muita água vai passar ainda por debaixo dessa ponte, né? Mas que hoje seja um bom jogo. O Botafogo começa com o pé direito a temporada de 2024. E, como disse o Louco Abreu também, né? Ele falou, se eu fosse jogador do Botafogo hoje, eu iria assim, vamos treinar, dar o nosso máximo para a gente ser campeão e esquecer o que passou, enterrar, né, tudo de ruim que aconteceu no ano passado, né? E óbvio também levar, né, o aprendizado de tudo que vivenciamos no ano passado, beleza? Então que seja um bom jogo do Fogão, que venha a primeira vitória do Thiago Nunes dirigindo o Botafogo. A gente sabe que tem uma desconfiança, né, de alguns torcedores em relação ao Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana, né, lá no Furacão. Depois fez trabalhos que foram meio que interrompidos. No Corinthians teve a pandemia, depois no Grêmio também não se saiu tão bem assim, e fazia um trabalho de bom nível no Sporting, lá, Sporting Cristal do Peru, quando o Botafogo chamou ele às pressas, né? Antecipou que já seria o 2024, trouxe o Thiago Nunes para os 5 jogos finais do ano passado. Infelizmente, a missão, que já era um pouco árdua àquela altura, não deu certo, mas eu quero desejar toda a sorte do mundo ao Thiago Nunes e que hoje venha, de fato, essa primeira vitória dele à frente do Glorioso. Galera, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito, e se você é inscrito, confere se o sininho está ativado para receber sempre notificação. Os vídeos têm saído agora esse período aí de férias e tal. Estou me adaptando também ao horário, ao calor, enfim, outras atividades. Então às vezes sai um pouco atrasado, não sai pontualmente às 10, sai 10h20, sai 10h30, de repente sai às 11, tá? Mas não deixe de dar aquela moral. E se você ainda não passou lá no Instagram, chega no Instagram, que a gente acabou de criar a conta, né? Já tá uma galera aí seguindo lá a conta, @canal Botafogo Digital, tudo junto, beleza? E é isso, tamo junto, Fogão, que a gente faça uma estreia com o pé direito, mas pensando que é uma preparação, né, de um novo time, visando a Copa Libertadores da América, a glória eterna. Valeu, Fogão, sempre!